Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por esse dia, por esse lugar. O nosso coração, Senhor, agradece pelo ensino de hoje, pelas palavras dadas pelo Teu Espírito. Queremos aprender, porque queremos ser discípulos instruídos na Tua vontade, Senhor. Queremos ser edificados em o nome do Senhor Jesus, com o Teu ensinamento, com a Tua orientação, com a palavra da Tua graça, Deus. Queremos ser um povo instruído, edificado, de fato e de verdade. Portanto, meu Deus, usa a minha vida. Me capacita aqui nesse púlpito, Senhor, para que sejamos todos nessa manhã edificados no amor e na graça do Senhor. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor, bem forte. E hoje vamos à parte 5, a parte final do seminário. Unção, 2 pontos, mistério de Deus. Anote aí no seu caderninho, parte 5, você que me acompanha aí do outro lado na internet, você costuma anotar. Tem muitas pessoas que anotam, que bom. Pastor, eu sempre tenho um caderninho porque eu quero meditar várias vezes, novamente no assunto. Então, anota aí. Unção, 2 pontos, mistério de Deus, parte 5. E Deus, nessa questão, unção, mistério de Deus, é livre na sua soberania para escolher quem Ele quer, quem Ele deseja. É uma decisão exclusiva dele. Por exemplo, quem escolheu Moisés? Foi ele ou foi Deus? Deus. E o apóstolo Paulo, quem escolheu ele? Deus. E a mim? Deus também. Até o próprio apóstolo Paulo disse: Deus me separou antes de eu nascer. E aprove, foi vontade dele me revelar seu Filho, Cristo Jesus, para que eu pregasse o Evangelho aos gentios. Foi desejo dele. Então, é uma questão que nasce, e nasce porque Deus põe no coração do homem sobre a terra para ter essa missão de levar a iluminação espiritual ao povo de Deus. Coloca aqui Gálatas, só para recordar, 1,15, fala sobre isso, ó, e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Uma decisão exclusiva de Deus, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ele não foi perguntar para ninguém, será que eu devo? Não. A escolha de Deus aconteceu, amém. Um outro exemplo a se pensar, quem escolheu, quem separou Elias? Foi ele ou foi Deus? Deus. E Eliseu? E os discípulos? Deus também é abençoado. Como também Ele chama para estar aqui quem Ele deseja chamar. É uma decisão exclusiva de Deus. Você aqui, sentado me ouvindo, e eu aqui, decisão do Senhor. A pessoa que vai entrar por essa porta é uma decisão de Deus. É Ele que chama. É Ele que escolhe. E de certa feita, o Senhor Jesus disse isso para os discípulos. Olha, fui eu que escolhi você. Você, você e você. Não foi assim que aconteceu? Coloca aqui no telão também e abra a sua Bíblia em João 15,16. Olha o que diz aqui em João 15,16. E veja o que Jesus aqui fala para cada um dos seus discípulos. Em João 15,16. Não foste vós
que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designeis para que vades e deis o quê? Fruto. Então, eu escolhi com uma missão, com um propósito, para vocês darem frutos, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos o quê? Conceda. Então, aqui Jesus olha para cada um dos seus discípulos e diz, olha, fui eu que escolhi. A separação foi eu que fiz por vontade do meu Pai. Não foi nenhum de vocês. Não foi você, Mateus. Não foi você, Pedro. Nem você, João. E nem você também. Nem você e nem você. Foi Deus, através da minha vida, que escolheu cada um de vocês para dar unção ministerial. É uma decisão dele. E ele dá a quem ele deseja dar. E ninguém pode refutar isso. Dizer, não é bem assim, eu não concordo. Se você não concorda, abençoado, aí é um problema seu. Essa escolha é departamento do Senhor. E eu me sinto muito honrado, muito feliz na posição que eu estou, colocada por Deus. E aqui diz, no finalzinho do verso, eu convido você a pensar, a refletir. Ele diz assim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades deis fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. Então, a missão é dar o quê? Frutos para Deus. É servir. Você não está aqui só para ser servido. O propósito da graça ter sido revelada ao teu coração, ao teu espírito, não é só para você resolver os seus probleminhas. Não é só para você arrumar a sua vida. Você está aqui também para servir ao Senhor. E cada um no seu nível de esclarecimento. E cada um no seu nível de unção. Você está aí com um propósito. Mas não é só para arrumar a sua vida. Não é só para você pedir em oração que Deus prospere e conserte uma situação tal na vida do seu filho ou do seu casamento. Mas para você servir ao Senhor. E quando você pensa em servir, Deus vem e te serve. Por Deus você será servido. E descrito está na Bíblia. Que se você pensa, abençoado, em servir, Deus vem e serve a você. Olha o que diz aqui em João, capítulo 12, verso 26. Abra a sua Bíblia em João 12, 26. Para confirmar isso que eu estou dizendo. Jesus confirma isso aqui. João 12, 26. Se alguém me serve, vai vendo, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o quê? O meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, se você pensa em servir, os seus problemas serão o quê? Resolvidos. Resolvidos, abençoados. Mas se você pensa só em ser servido, você não entende essas coisas do reino de Deus. Você não compreende isso que eu estou falando. Quando você é egoísta, você está preocupado só na sua vida, só nas suas coisas, é sempre você não entende o espiritual do que o pastor está pregando. Mas se você abre o teu coração, não, eu preciso mudar. Eu tenho que deixar de pensar, eu sou um pouquinho egoísta mesmo. Eu penso mais em mim, é sempre as minhas coisinhas, é sempre eu. Aí você não entende o que o pastor está pregando. Você não prospera espiritualmente. Em seguida, você não prospera nas áreas da sua vida. Os seus problemas não serão resolvidos. Meu Deus, é com a Bíblia que a gente tem que ficar. É essa palavra que a gente tem que receber, abençoado. Olha, se vocês me servem, se vocês servem ao Pai, o Pai vai honrar vocês. Meu, qual é a dúvida com essa leitura? Qual é a dúvida? O que está complicado para você entender? Você aí do outro lado. Meu Deus, como é simples.
viver na graça de Deus não é uma coisa complicada. Está aqui, ó, tudo muito claro. Se você me servir, o Pai vai resolver as situações complicadas da sua vida. Meu Deus, e são tantas situações complicadas em nossa vida. Mas serve. O Pai te ajudará. Agora abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, verso 1. Vamos meditar aqui, porque aqui traz o objeto do tema de hoje também. Romanos 13, a partir do verso 1. E aqui diz o seguinte, Paulo falando acerca da hierarquia da igreja. Em Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, esse homem aqui com esse microfone na mão, pregando para vocês, foi escolha de quem? De Deus. Como também Noé, Moisés, os profetas, os discípulos, Jeremias, todos que você conhece na Bíblia. Escolha de Deus. Repito uma vez mais, isso nasce, e nasce porque Deus põe, separa para essa missão. Desde sempre existiu uma ligação de Deus com alguém aqui sobre a terra, com unção ministerial dada por Ele mesmo, para falar com o seu povo. Sempre existiu isso, essa ligação de Deus com alguém, e esse alguém falar com o povo. Não foi assim com Noé? Deus teve uma ligação com ele, para ele falar com as pessoas. Fala com esse povo aí. E depois com Moisés, ó, fala com esse povo. Jeremias, fala com esse povo. Isaías, fala com esse povo. Paulo, fala a minha graça para esse povo. Sempre existiu, desde sempre, uma ligação de Deus com alguém aqui embaixo. Com um homem. Para falar a vontade de quem? De Deus. Olha o que diz o livro do Apocalipse. Mantenha a sua mão aqui, porque a gente vai voltar para cá. Apocalipse capítulo 2. Eu vou marcar aqui também. Vou marcar aqui. E vamos dar um pulo lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Para confirmar isso que eu estou falando. Que desde sempre existiu uma ligação de Deus com alguém aqui na terra para falar ao seu povo. Olha só. O que está descrito aqui no livro do Apocalipse. Abençoado de Deus, você que me acompanha aí do outro lado da internet. Anota aí também. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, os 7 anjos de cada igreja, porque aqui vai falar das 7 igrejas. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, o nosso Deus passeia no meio da igreja. E eu recebo a mente de Cristo em você. O mesmo que passeia no meio da igreja, assiste o nosso sofrimento. Assiste o que nós passamos, o que nós enfrentamos. E receba, Ele dá ordem aos seus anjos para nos ajudar. Para nos servir, abençoado. Quando aqui fala ao anjo da igreja, ele naturalmente está se referindo ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Por quê? Ele não fala a um anjo invisível, porque anjo invisível não prega. Ou prega? Pastor, eu estou aqui do outro lado da internet, anjo invisível prega, viu? Então tá bom. Anjo invisível, pregue agora. Para tirar a dúvida do irmão que está do outro lado. Pastor, até agora nada. Então, abençoado, anjo invisível não prega. Então, quando aqui fala ao anjo da igreja,
é aquele que tem um corpo de carne, que Deus dá unção ministerial para ministrar o quê? A palavra, para levar o alimento espiritual. Amém? Amém? E esse anjo, aqui diz que ele está na mão de quem? De Deus. Meu Deus do céu. Veja que a responsabilidade que eu tenho é muito grande. Eu estou na mão de quem? De Deus. O pastor Heraldo está na mão de quem? De Deus. E ele entende isso que eu estou falando. Nós que ministramos a palavra sabemos o quanto isso arde dentro de nós. A responsabilidade de cuidar do rebanho que Deus nos confiou. A prioridade o tempo todo é a gente estar meditando na palavra, é levar sempre, trazer sempre para vocês o melhor alimento. A gente ora, Deus nos dê inspiração, nos capacite. O que é que a tua igreja está precisando, meu Deus? Necessita como palavra, como alimento. A responsabilidade é muito grande. Porque se eu erro, erra todo mundo junto. É igual o efeito dominó, cai todo mundo. Então, eu tenho que ter um zelo, um cuidado muito grande para não errar. É por isso que o tempo todo, quando a gente prega daqui do púlpito, você tem que estar conferindo daí. Para não acontecer o efeito dominó. Cai um, cai todos. Mas aqui nós estamos sendo edificados no Senhor, amém? Aqui não cai não, louvado seja Deus. Aqui é sempre se levantando. Então a minha responsabilidade aqui é muito grande. Agora, para que Deus levanta? Reforçando ainda mais o nosso entendimento, para trazer iluminação acerca das coisas espirituais, acerca da salvação que Jesus nos deu, acerca dos benefícios da cruz, porque o ser humano está sem iluminação da soberania de Deus sobre a terra. Tem muitas pessoas que você conhece, que você conversa, meu Deus, está com a mente cega, está sem visão da soberania de Deus. Essa pessoa vê capeta, vê demônio, vê inveja, vê macumba, vê tanta coisa em tudo, e não tem nada disso, meu Deus do céu. O único soberano aqui sobre a terra é Deus. A mente das pessoas está numa cegueira muito grande. Então, Deus levanta esses homens e dá unção ministerial justamente para isso, para iluminar a mente das pessoas, para que elas comecem a ouvir acerca da salvação, acerca da predestinação, acerca do quanto elas são amadas e abençoadas por quem? Por Deus. Porque como que estão as ovelhas aí fora? Elas estão edificando a vida delas em coisas criadas pelos homens. Eu pergunto para vocês, as pessoas estão buscando lá fora, nessas igrejas de campanhas e correntes, as coisas do alto ou as coisas daqui da terra? As coisas aqui da terra. O tempo todo as pessoas estão buscando manto, quando é manto é fronha, quando não é fronha é óleo ungido, é água consagrada, é sempre uma coisinha. E quando não é objeto, está buscando no homem uma adivinhação. Olha, pastor, o senhor tem uma profecia. Na verdade a pessoa não quer uma profecia, porque profecia é pregar a palavra. Mas tem muitos que não têm feito dessa maneira. E tem dado para as pessoas adivinhações. Não, o seu CPF é 794, 33, e vai mais um pouquinho, não é isso mesmo? O número da sua casa é 356, acertei? Acertou! Era isso que eu queria, pastor. Eu vou casar? Bom, minha filha, vai. O varão está aqui, viu? No meio de 5.000 pessoas, o varão deve estar lá, com certeza. Aí Deus está me revelando que tem pessoas aqui com problema também. Ah, meu Deus do céu, grande adivinhação, hein, pastor? Você é o Aladim mesmo, viu? Você é poderoso. Como? Você está adivinhando até demais. Olha, Deus tem que se aposentar e você sobe e ele desce. Porque a onisciência em você está grande demais, meu filho. Cresceu, passou o céu, viu? Mas é lógico que todos nós temos problema. Enfrentamos enfermidade, dificuldade, desemprego. Deus está me revelando que tem pessoas desempregadas. Mas nossa! Grande revelação. Deus está me revelando que tem mãe aqui com problema com o seu filho. Meu filho! Grande revelação você está dando também. Deus também está me mostrando
Tem pessoas aqui enfrentando problema no casamento. Ou outra grande revelação você está dando. Que grande adivinhação você está tendo, meu filho. Paulo disse que nós temos que combater o bom combate, porque existe um evangelho que não é evangelho, mas que está sendo pregado aí, e que é enfermo, e que tem tornado a ovelha enferma. E é isso aí, essa coisa. A pessoa abandona o espiritismo e vai para uma igreja, que na placa está igreja cristã, igreja evangélica, mas na verdade ela se depara com isso. Ela deixa o espiritismo e a macumba para ficar atrás da profetisa, para ficar atrás de adivinhação. Não mudou nada. Só trocou o lugar, o ambiente, as placas. Mas a situação é a mesma. E isso precisa mudar. E nós estamos aqui, com a graça de Deus, para que aconteça essa mudança. Em nome de Jesus. Eu recebo os olhos do seu entendimento sendo iluminados. Abençoado de Deus. Graças a Deus. Voltemos à leitura de Romanos, capítulo 13, verso 1, uma vez mais. Eu marquei aqui. Vamos lá, eu vou abrir certinho, ó, porque eu marquei, ó. Deu certinho aqui, ó. Romanos 13, verso 1. E diz assim, Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, Deus, instituídas. De modo que aquele que se opõe, se coloca contra, a autoridade resiste, está resistindo à ordenança de quem? De Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, traduzindo, sofrimento. Amados de Deus, e você que me ouve aí do outro lado, é muito sério o que o apóstolo da graça está falando aqui. Porque a graça de Deus não condena ninguém. Mas a graça de Deus não é libertinagem. Mas a graça de Deus não é bagunça. É um lugar de extremo respeito e ordem. Se não há respeito, se não há consideração às autoridades de Deus, cedo ou mais tarde, a pessoa vai colher o quê? Sofrimento. Lembra de Arão e Miriam? Quem lembra? Diga amém. Questionaram a autoridade de Moisés. Ah, se Deus fala com ele, também pode falar com a gente. Arão quase morre e Miriam foi parar o quê? Leprosa. Foi preciso que Moisés intercedesse por eles. Senhor, piedade, misericórdia pela vida deles dois. Moisés teve que interceder. A outra parou leprosa e o outro quase morre. Moisés foi o escolhido. Quando ele quer chamar uma pessoa, ele chama. Quando ele quer iluminar, ele ilumina. Então você, nas suas orações, continue perseverando, porque a obra quem faz é quem? Deus. Você planta e Deus dá o crescimento. Persevere por sua casa, pelos seus, como eu estou perseverando aqui pelos milhares que estão me ouvindo do outro lado. Uma hora esse irmão que está me ouvindo, e que mora aqui em São Paulo, uma hora ele vai estar aqui sentado, com um coração humilde. Não, pastor, é com humildade que eu estou aqui, eu quero aprender, eu quero ser instruído nas coisas da graça de Deus. E é com um coração humilde que eu estou aqui sentado, aberto para receber a mensagem de hoje. E eu recebo que muitos vão adentrar por essa porta. Amém. Em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, Senhor. Muito feliz por estar aqui nesse púlpito. Seguindo com a leitura, Romanos 13, verso 3 agora. Porque os magistrados, as autoridades, não são para temor, quando se faz o quê? O bem. E sim quando se faz o quê? O mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor o quê? Dela. Meu Deus do céu. Abençoados. Quem está seguro da obediência que tem no reino de Deus, a pessoa que respeita, que teme a Deus e as autoridades, ela não se preocupa com essa questão aqui. Ela está em paz, está sendo obediente, está respeitando as autoridades de Deus, então não precisa temer nada, não está fazendo mal. Agora, se está, então, é o que diz aqui, porque os magistrados não são para o temor. Quando se faz o quê? O bem. Mas está fazendo o mal. Então você deve temer.
Porque cedo ou tarde, você vai colher. Porque tudo que se planta, se colhe. Se seu coração é rebelde, se não há humildade em você, se seus olhos são maus, todo o teu corpo vai entrar em trevas daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. O ressentimento vai tomar conta, o ódio, a avareza e tantas outras coisas. Meu Deus do céu. É muito ruim quando a gente não está em obediência, como ensina a palavra. Verso 4, em nome do Senhor Jesus. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Como é difícil algumas pessoas entenderem isso. Tem muita gente ignorante quanto a isso. E que faz crítica, e que zomba da gente, e que chama a gente de ladrão, e que chama a gente de tudo quanto é nome feio. Lobo, joio, um monte de coisa feia. Não cabe a você, irmão, estar julgando dessa maneira. Eu falava sobre isso nas partes anteriores. Tem muita gente na internet julgando. Não perca o seu tempo com isso, abençoado. Você tem uma vida para ser feliz. Uma vida a conquistar. Uma vida a desfrutar do melhor desta terra. Não perca o seu tempo com picuinhas bíblicas de pessoas ignorantes. Que falam o tempo todo, aquele pastor lá é lobo, aquele lá é isso, é aquilo. Mas um dia você veio de lá, você esteve lá. E se quem está lá é lobo, você é um também. Você saiu de lá. E porque agora conhece algumas coisas da graça, agora se acha o dono da verdade? Não cabe a nós julgar. Nós temos que combater a mentira, mas julgar não cabe. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não respeitam a autoridade, mas ela está ali para o seu bem. Eu estou aqui para o seu bem, para te ajudar. Eu sou ministro de Deus para te ajudar, abençoado. Veja que tudo se confirma, desde a parte 1 até agora, desde o princípio do seminário, que eu só existo aqui para te ajudar. Que coisa boa a palavra confirmar isso. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz o quê? A espada, a palavra, a exortação. Tem pessoas que não gostam de ser exortadas pelo pastor, né? E fica, mas eu não concordo, é porque eu vou fazer do meu jeito, mas quando a pessoa é humilde, ela entende, o senhor estava certo. Obrigado, pastor, pela palavra. Obrigado por sua atitude, me livrou, olha, de um abismo. Me livrou do vale da morte mesmo. Porque Deus usa a gente, através da palavra, para o teu bem. Eu recebo teu coração sempre aberto para receber as declarações, o ensinamento, os seminários, tudo que Deus ministra aqui. Meu Deus do céu. Porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Porque quando a gente traz a palavra, há em você um discernimento. Meu Deus do céu, eu estou no caminho das trevas. Eu preciso sair. A minha opinião não está me edificando. Eu tenho que realmente ser obediente. Eu tenho que começar a trilhar a senda da vida. E louvado seja Deus por essa sua humildade. Recebo ela acontecendo. Vamos aqui ao verso 5 e ao verso 6. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Tem pessoas que no sistema respeitam a autoridade por medo do diabo. Sim, senhor, pastor. Sim, senhor. Sim, senhor. O que não pode acontecer é você conhecer a graça e perder o respeito. Eu me faço entender? Porque lá você respeitava, mas por medo. Medo do demônio, medo das coisas que você ouvia lá. Ui, senhor bispo, santíssimo bispo,
excelentíssimo bispo, sabe, aquela coisa toda, né? Majestade, olha, sim senhor, por medo, não vale. Tem que ser por amor, por compreensão, por discernimento. Agora, o que não dá é você conhecer essa graça maravilhosa e perder o respeito pelas autoridades de Deus. É aí que você tem que ter respeito. Lá era por medo, aqui tem que ser por conhecimento. Você respeitar as autoridades, os pastores que você tem aqui. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Você está sendo orientado por Deus, ó. Então faça. Seja zeloso. Por esse motivo também, pagais o quê? Tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse o quê? Serviço. Que coisa linda, meu Deus, Deus traz aqui. Veja, é importante que a igreja ajude, para que haja mantimento na casa de quem? De Deus. E que mantimento é esse? É a palavra. É a palavra que muitos na internet não entendem. O mantimento é a palavra. Você precisa ajudar com os seus dízimos e com as suas ofertas para manter isso aqui. Para que você esteja, como agora, recebendo o alimento. E você aí do outro lado também é abençoado. Quando você dizima em oferta, é para manter o alimento. Para que haja mantimento o quê? Em minha casa. Como está acontecendo agora. Na igreja física, está havendo o quê? O mantimento. Que é o alimento que você está recebendo, o espiritual. Não pode ser outra coisa. Eu não posso estar aqui dando coisinhas para você. Eu tenho que dar as coisas do alto. Então, os dízimos e oferta é para que possa haver esse manter, esse sustento. O pastor precisa de cada um aqui, com amor e gratidão aí dentro do coração. Meu Deus do céu, eu conto com você também, amado irmão, você que está aí do outro lado. Nos ajude. Afinal, está fazendo tão bem essa palavra para você. Nos ajude. Entre em contato com a gente. Tem a conta bancária para você transferir. Tem o Pix. Tem várias maneiras. A que você achar melhor, você fala com a gente manda para você. Mas se você tem o desejo, faça. Faça parte também, em nome de Jesus. Assim eu recebo. Seguindo, por esse motivo também pagaste tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, cada coisa no seu lugar. A Bíblia está nos ensinando. Então, cada um faça. Você, lá fora, não honra os seus compromissos? Então, dentro da casa de Deus, também tem um compromisso. Mas isso não pode ser uma obrigação. Tem que ser por amor e gratidão. Amém? Essa escolha, essa separação, esse entendimento todo que nós estamos tendo aqui, você aí sentado, essa escolha de Deus, eu aqui pregando, também é uma escolha de Deus, se percebe que esse corpo está bem organizado por quem? Por Deus. O corpo de quem? De Cristo. Veja que não está bagunçado. E é como na mensagem anterior, nós aprendemos. Assim como é no céu, no mundo espiritual, tem que ser aqui. Lá existe uma hierarquia. Aqui também. E as coisas aqui não é bagunçada. E nós não podemos desmerecer a ninguém. Porque o que nós vamos ler agora diz que cada um é importante no corpo de Cristo. E cada um foi colocado por Deus. E cada um tem uma missão. Não são todos que estão para ser pastor. Não são todos que estão aqui para ser evangelista. Não são todos que estão aqui no corpo de Cristo para ser colaborador. Porém, tem uma missão. E com o passar do tempo, congregando-se ali, você descobre qual é o propósito de Deus no seu chamado aqui dentro. Tem pessoas que estão aqui, mas não é para ser pastor. Está aqui para congregar, se alimentar direitinho, reinar em vida e proporcionar condições financeiras para manter esse lugar. E isso é um ministério. É o chamado que Deus deu para aquela pessoa. E Deus prospera essa pessoa para isso. Bom, eu entendi que o meu chamado aqui
é para proporcionar condições financeiras para essa obra. E essa pessoa vai estar evangelizando o quê? Junto comigo, porque se ela semeia, ela está evangelizando junto comigo. Então, não são todos no corpo que estão separados, escolhidos para ser colaborador ou pastor, ou estar louvando. De repente, o ministério da pessoa é outro. É estar proporcionando recurso financeiro para a gente levar vida a outras pessoas. Amém? Abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Vamos meditar nisso com Bíblia. E começa assim, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos o quê? Membros? Quantos corpos você tem? Um só. Um só, pastor. Amém. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Aqui Paulo começa a trazer uma analogia do corpo humano e o corpo de Cristo. Ou seja, Paulo ensina aqui que somos membros de um corpo chamado corpo de Cristo. Olha, vocês são membros, o pastor Heraldo, os demais, família, o irmão, vocês são membros de um corpo, o corpo de Cristo. Aí ele vai falando mais. Pois em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Batizados. Em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, você já tem aí dentro de você o Espírito de Deus. Você não precisa fazer nada para ter a presença de Deus, como ensina muitas igrejas. Muitas igrejas ensinam que vai ser naquela vigília, que vai ser naquela busca, que vai ser naquela campanha, que vai ser naquele dia 15, às 11h59 da noite, faltando 1 minuto para meia-noite, que você vai receber a presença do Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Então, é sempre assim. Mas não é assim que diz a Bíblia. E nós temos que nós temos que receber o que a palavra do nosso Deus está dizendo. Olha, a todos foi dada a minha presença. Eu tenho a presença de Deus, você tem a unção de Deus, e todo mundo que está me ouvindo do outro lado. Amém. Todos. Porém, existe uma separação, uma escolha de Deus. Uns têm a unção ministerial, outros não. Mas nem por isso deixa de ser membro do corpo de Cristo. Há uma importância, e ele vai falando, seguindo, vai vendo. Capítulo 12, verso 14 agora. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, graças a Deus. Verso 14. Então, há muitos membros. Meu Deus, e como há, hein? Nós temos aqui uma parte, e muitos outros, milhares e milhares, do outro lado na internet. Há muitas ovelhas, muitos filhos, muitos escolhidos, muitos predestinados. Meu Deus do céu. Como há, louvado seja Deus, pelos muitos, e recebendo o entendimento da graça de Deus. Verso 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Quando ele usa essa analogia de pé, ele está aqui falando, se referindo a uma pessoa. Olha, eu estou falando pé, mas é uma pessoa. O pé não é importante? Não devemos desprezar ele. Não é bom ter o pé, não é verdade? Então ele está dizendo isso, olha, esse irmão está do seu lado, não despreze ele, porque ele é importante no corpo de Cristo. Seguindo, ele segue falando, verso 16. Se o ouvir disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Porque todos têm a sua importância. Estamos ligados um ao outro.
Amém? E fazendo parte do corpo de Cristo. Aí ele vai falando, verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? É por isso que não é todo mundo pastor no corpo de Cristo. É por isso que não é todo mundo colaborador, evangelista. Está tudo muito bem organizado, como no corpo. Imaginou se fosse um monte de pé, um monte de mão aqui só? Ou só olho, um monte de olho. Não, está tudo bem não, só baixa 2. Né? 2 braços, 2 mãos, 2 pés. Está tudo bem organizado. Vai vendo. Verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Você está no lugar que Deus quer que você esteja, e eu estou aqui no lugar que Deus escolheu para eu estar. Então cada um está no seu lugar, abençoado. E cada um deve respeitar e deve ter consideração para com a escolha de quem? De Deus. Você deve respeitar o pastor e o pastor ovelha. Com todo amor, com todo carinho. Está cada um separado do jeitinho que Deus quer. Aquele que está louvando, aquele que está evangelizando, aquele que está colaborando, aquele que é pastor auxiliar, aquele que é a liderança da igreja, aquele que está semeando, proporcionando condições financeiras para que a igreja prossiga, o evangelho prossiga. Então, cada um está no corpo do jeitinho que Deus quer. Agora, Paulo vem e exorta. Sabendo de tudo isso, não despreze o que está do seu lado. Assim como você não deve desprezar uma das mãos, porque você precisa das duas. Não é verdade? Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Uma vez mais o verso 18 e a gente segue. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? É certo, olha só. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés. Ô pé, eu não preciso de você. Aí o pé, eu também não preciso de você, cabeça. Não preciso, cabeça. E a cabeça aos pés. Não precisamos o quê? De vós. Só quem diz isso, só quem fala essas coisas, eu não preciso de você, são as pessoas ignorantes. Só os ignorantes, atenção você que está aí do outro lado, é que fala que não precisa da outra pessoa. Ah, eu não gosto do fulano, eu nunca vou precisar dele, mas nunca. Um dia você pode precisar dessa pessoa. E Deus pode até permitir que você precise. Justamente para que você seja humilde nesse sentido. Justamente para que você seja cristão nesse sentido. A gente não pode ter essa arrogância. A gente não pode ter essa carnalidade com ninguém, nem dentro de casa, nem fora de casa. Ah, eu nunca vou precisar dessa pessoa, nunca. Ah, pois tomara que você precise. Para que você venha ser melhor como cristão sobre a terra. Eu falei que eu nunca ia precisar dessa pessoa. Hoje eu estou precisando conversar com essa pessoa para que ela não haja assim. Olha, por favor, não faz isso. E eu que falei que nunca ia precisar dela. Mas hoje eu vou ter que pedir para ela não fazer isso, ou fazer aquilo. Ou de repente um favor. Abençoados, Deus é soberano, viu? Ele pode permitir, justamente para que haja uma humildade em você. Não despreze as pessoas, porque você pode precisar dela um dia. Não rejeite e nem fique desejando mal para essa pessoa. Porque quando eu desejo mal para alguém, isso vai voltar para mim. Ah, tomara que essa pessoa, sofra bastante. Olha, pastor, eu até pedi que morresse esses dias, que morra, que quebre até a perna e o pescoço junto, porque só assim fica de uma vez na cama. Ou morre logo de uma vez, pastor, porque quebrando a perna e o pescoço já morre. Porque, pastor, a raiva foi muito grande. Como que pode essa pessoa fazer isso? Comigo, com a minha família? Ah, não, pastor, eu falei logo, se morrer,
vai ser um favor que os anjos vão, vai ser um presente que os anjos vão me dar. Os anjos não vão ministrar, porque os anjos são obedientes à vontade de quem? De Deus. Porque o ódio não representa quem? Deus. A raiva não representa o nosso Deus. Os anjos não vão fazer um negócio desse. Ah, tá bom, abençoada. Nós vamos ministrar para quebrar a perna de quem? Ah, tá. A gente já faz serviço completo. A gente já derruba e quebra o pescoço junto. Aí, pelo amor de Deus, abençoado, receba seu coração limpo em nome de Jesus. Não deixe que saia da sua cabeça o desejo mal contra alguém. Está lá no seu trabalho? Ah, meu Deus, está querendo nascer aqui um desejo mal contra essa fulana, contra esse fulano. Mas eu recebo essa situação anulada dentro de mim. Senhor, recebo o teu amor ativado, porque eu não quero ficar com raiva dessa pessoa não, porque senão meu dia não vai render. E não rende mesmo. Você não tem paz, você fica, sabe, mal. Então, sejamos cristãos, pelo amor de Deus. Não tenha pensamento mal contra ninguém, receba teu coração limpo. Olha, se o Senhor Jesus agiu com amor e perdão, nós também conseguimos. A gente também pode. Ele não conseguiu, ele não estava num corpo de carne. Se ele conseguiu e deixou exemplos, é porque a gente também consegue em nome de Jesus. Para terminarmos, mais um pouquinho, até o verso 23. Eu li o verso 21, mas vamos ler. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Olha que coisa linda, que analogia bonita. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses dão muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial o quê? Honra. Então, você não está aqui para ficar falando do defeito do irmão, mostrando, criticando, falando mal. Há virtudes nessa pessoa também. Vamos olhar para as virtudes. Amém? Então a gente cobre. A gente sabe que todo mundo tem defeito na carne. Mas vamos olhar para as virtudes. E assim a gente vai ser um corpo unido, lindo, maravilhoso, servindo ao Deus da Bíblia. Louvado seja! E aqui terminamos esse seminário. Unção, 2 pontos, mistérios de Deus, na sua quinta parte, parte final. E na próxima reunião tem mais palavras de Deus para vocês, todos, e você que está me ouvindo aí do outro lado. Mas vamos estar de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Pai. Graça te damos, meu Deus, em o nome do Cristo ressuscitado, por todo ensinamento que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Porque é o que justamente o Senhor quer que estejamos ouvindo. Se fosse outra coisa, seria uma outra mensagem. Mas é exatamente essa palavra, o desejo da tua soberania para as nossas vidas. E como tem sido importante para mim e para todos nós esse seminário, Senhor. Trouxe muita edificação, muitos milagres, muitas mudanças, um proceder melhor, mais zelo, mais obediência para todos nós que estamos aqui, Senhor. Essa palavra tem nos edificado muito. E eu recebo esse seminário alcançando muitas pessoas, fazendo muita gente feliz sobre a terra, Senhor. Porque o desejo do Senhor é que estejamos aprendendo, crescendo espiritualmente. O desejo do Senhor é que estejamos amando a todos, perdoando, caminhando em unidade, confiando em Ti, recebendo a palavra do homem de Deus, crendo nos profetas e prosperareis, dando graças por tudo. Então faça isso agora, dê graças a Deus por tudo, agradeça a Deus por essa palavra, por esse seminário, pela vida dos pastores que você tem aqui. Agradeça a Deus
pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego, por tudo. Porque tudo tem sido presente de Deus em nossas vidas, em o nome de Jesus. Agradeça. Aprenda a ser humilde, a ser agradecido em tudo. Eu te dou graças, meu Deus, por cada um aqui, pela vida de todos, pela palavra da tua graça. Recebo todos com zelo a esse lugar, ajudando a manter esse lugar, proporcionando condições financeiras a esse lugar, semeando nesse lugar. Que sejam muitos os milagres em nosso meio, Senhor. Assim eu recebo muitos milagres em nosso meio, porque todos aqui são importantes nesse corpo. Você que me ouve aí do outro lado, você também é importante no corpo de Cristo. Eu louvo a Deus por sua vida também. Converse um pouco com Ele. Eu recebo você sendo confortado, você que me acompanha aí da internet. Se seu coração se encontra triste, eu recebo você liberto dessa tristeza, dessa solidão, dessa dor, dessa preocupação, em o nome de Jesus. Converse com Ele, porque quando nós oramos, Deus envia um anjo para atender a nossa oração. Como é bom, Senhor, estar em união, estar congregando, estar recebendo a palavra, meditando nela, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Como é bom o teu alimento para as nossas vidas. Recebo que vamos ter a melhor semana, o melhor mês de nossas vidas. E que todos digam: eu recebo essa palavra em o nome de Jesus. Louve ao Senhor. Graças a Deus. Você é muito importante no corpo de Cristo. Diga para esse irmão: você é muito importante no corpo de Cristo. E bom dia a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.